Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GoskCast. É o nosso último episódio da série Aqueles que nos trouxeram até aqui. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco mais de um dos nossos grãos-mestres que fez um trabalho árduo nos 3 anos, inclusive no nosso período da pandemia. O nosso grão-mestre da máscara estará aqui hoje. E para apresentar o nosso grão-mestre da máscara, o nosso irmão Avelino Lombardi Júnior, nosso grão-mestre adjunto, com um breve currículo histórico do nosso irmão Sérgio Wallner. Vamos lá então. Nosso convidado nasceu no dia 23 de janeiro de 1954 em Itajaí, Santa Catarina, casado com a cunhada Maria Elisa Morandini Wallner há 45 anos, é pai do irmão Guilherme Morandini Wallner, conhecido como Vermelho, e do sobrinho Gustavo Morandini Wallner, ambos com uma forte atuação junto à Ordem de Molay, onde são do grau Chevalier. Ele é avô da delicada Ana Flor, que possui 8 aninhos, e do pequeno Tomás, com 7 anos, e do descontraído Francisco, com 3 anos. O irmão Wallner, em sua vida profana, viveu a sua infância e adolescência na cidade de Itajaí. Ingressou na Academia da Polícia Militar em 1972, ocupou diversos cargos dentro da corporação, entre eles o de comandante do 2º Batalhão. Após a sua transferência para Florianópolis, exerceu diversas funções, entre elas a de subchefe da Casa Militar do Palácio do Governo do Estado de Santa Catarina, entre 2000 e 2002, e comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de 2002 a 2003. É um prazer recebê-lo, Wallner, no dia de hoje, nosso grão-mestre de honra, e durante o nosso podcast nós vamos discorrer sobre o extenso currículo maçônico também desse grande maçom. Então, nosso convidado de hoje, o irmão Sérgio Wallner. Irmão Wallner, nas pesquisas realizadas pela nossa jornalista aqui nos acervos históricos do Grande Oriente de Santa Catarina, viu que durante a sua gestão nós enfrentamos um período muito crítico da história, não só do GOSC como da humanidade, que foi o período da epidemia de Covid-19. Como é que foi administrar o GOSC, assumir a potência usando uma máscara e conduzir o GOSC até passar o grão-mestrado para mim com o implemento de 1.016 obreiros? Vamos lá, meu grão-mestre irmão Bride, meu grão-mestre adjunto irmão Lombardi, até trouxe aqui a máscara, viu? Isso aqui é a máscara aí que foi um período muito... Pode colocar para dar uma palhinha para a turma. Muito difícil aí nesse período da máscara aqui, até foi padronizado, né? Foi padronizada a máscara aqui que nós usamos e realmente foi desafiador e assustador, né? Porque tu estava junto comigo naquela época lá e viu que a gente realmente não sabia o que fazer. Parou tudo, fechou tudo, não podia haver encontro, não podia haver reunião, né? A mobilidade urbana reduziu ao extremo em razão de deslocamentos, enfim, foi uma verdadeira pavor que aconteceu em tudo, né? Aquela ansiedade toda de assumir o grão-mestrado, depois de tantos anos na maçonaria, de poder estar à frente do GOSC, eleito pelos irmãos que fomos, né? E então ficou aí, aí se começou a buscar, conversa com outro, se discute aqui e ali, e foi devagarzinho, foi se adequando, né? E quando a coisa mais ou menos, depois de alguns meses, estava mais ou menos ajustado, com reuniões virtuais, a coisa se ajustando, começaram o falecimento dos irmãos, né? Aí foi assustador também, de forma muito difícil, né? Porque cada 3 dias morria um irmão, né? Tinha e isso mexeu muito com a gente, com o psicológico também, né? E o que é pior também tudo isso aí, né? O grão-mestre Bride não fala, mas ele também esteve hospitalizado e pela bola 7 lá no hospital aqui em Florianópolis também, né? Então, olha só, e a coisa foi bem difícil. Voltei magrinho, né? Estamos aqui, mas voltou vivo, está aí nos ajudando, nos ajudou muito também. Então, é um período que se aprendeu muito. Com a modernidade se criou muita coisa nova também. E as reuniões virtuais emplacaram de tal forma que hoje faz parte do próprio regimento, das próprias leis do GOSC, no sentido de poder se realizar reuniões virtuais. Fala em reunião virtual. Me conta essa história, como é que era participar de 5 sessões numa noite virtual? Eram 5 computadores, né? E realmente entrava num, entrava no outro, vai. Mas antes de... Acontecia mesmo, para poder manter o pessoal ativo. Era a forma de manter o pessoal ativo, de mexer com a turma, vamos lá, tal. Mas o grande problema foi colocar no ar as reuniões virtuais, porque, peraí, não pode,
vai espalhar o segredo da maçonaria, isso é antimaçônico, isso não é, e tal, mas só que é o seguinte, né, não tinha nada demais, não tinha o que se fazia numa reunião em loja, não se fazia virtualmente, né? Então se ajustou os rituais, se ajustou um roteiro, digo um roteirozinho para fazer a reunião e deu resultado. E o interessante, muito gozado, é que no início, né, tinha muitos irmãos com mais idade ali operando o computador e com lado um neto, ou o filho, ou a filha, ajudar o pai ali e tal, o avô, inclusive, a ajustar o sistema para poder entrar. E realmente foi muito positiva e hoje está aí o sistema, né? E se aproveitou muito, se pegou aquela experiência que teve lá e está interessante, né? Então, foi como eu falei, então, essa da pandemia foi uma experiência muito difícil, né? Mas assim, ó, com o apoio de todos, a coisa se suplantou. E o GOSC, por ter sido pioneiro na implantação de reuniões virtuais, de ajuste de reuniões virtuais, ele teve, o pessoal ficou motivado, não houve uma desmotivação. Então, todo mundo esperava chegar à noite para poder entrar, sempre se faziam meia hora antes para bater papo, jogar a conversa fora, depois vinha a reunião, e quando encerrava também mais um bate-papo com a turma, então deu. Ao ponto que chegou até a se fazer trabalho de mesa, né, ou fazer jantares coletivos, cada um na sua casa, com o serviço e a sua comida. Walner, aproveitando que você falou das reuniões virtuais, uma das grandes ferramentas que você implantou no seu grão-mestrado, junto com o irmão Bride, foram os colegiados virtuais, que hoje é uma ferramenta que continua sendo adotado pela Potência, trouxe uma relação custo-benefício muito boa para a Potência e também um conforto para aqueles veneráveis que têm que participar durante o ano de 4 colegiados, às vezes até mais quando se precisa de um colegiado extra. Então, fala um pouquinho dessa ferramenta para nós. Com certeza. Foi até meio difícil no início, porque o pessoal não queria muito, né? Mas conversando na época com o meu grão-mestre adjunto, irmão Bride, nós realmente chegamos a essa conclusão. E deu resultado. Só que é o seguinte, hoje o GOSC, com as suas quase 180 lojas maçônicas, para reunir esse povo todo numa cidade, um custo operacional muito alto. E muitas vezes para reuniões administrativas, começa às 8 da manhã e termina às 3 da tarde, o máximo, 4 horas da tarde. E a forma de virtual, então, alcançou o seu objetivo. Por quê? Se faz a reunião, todo mundo fala, todo mundo pode conversar, as votações são online, na hora sai o resultado, e o que é mais importante, se segue as 4 reuniões anuais, então fica uma presencial, quer dizer, diminui o custo das lojas, o custo dos irmãos, o custo do GOSC, que a estrutura é muito grande para poder fazer isso, e pode ser feito de qualquer lugar. E os irmãos também podem participar de qualquer lugar onde estejam. É só entrar no site, entrar no linkzinho ali, participar. Então, eu creio que foi um grande passo, né, que o GOSC deu à época de poder implantar. E vocês devem ter notado agora, né, o meu grão-mestre adjunto, que realmente o custo diminuiu bastante. Isso é muito positivo. E o resultado é o mesmo. Então, esse lado aí que foram novidades que foram aparecendo e foram sendo oportunizadas, foram colocadas. Então, não pode deixar passar uma oportunidade. Opa, boa ideia, vamos lá, vamos fazer. Se desse errado, se voltaria atrás, mas deu certo. Então, continua. O irmão Walner falou da logística, de facilitar. Mas o irmão Walner fundou, acho que mais de 50 lojas pelo estado. Bastante. E ele fundava a loja e ajudava a tocar o primeiro período da loja. Hoje ele é fundador da loja Dionísio Cerqueira e uma vez por semana vai a Dionísio Cerqueira agora com uma comitiva para poder ter a sessão da loja. Leva os mestres para lá para ter a sessão. Mas antigamente tinha uma história, corria lá em Chapecó, que não havia curvas entre Chapecó e Concórdia. O irmão também estava fundando loja, e por que de não ter curva entre Chapecó e Concórdia? Essa é uma história bonita, né? Que o irmão Getúlio Corrêa, quando assumiu o GOSC, falou assim: Walner, nós vamos ter que fundar uma loja em Concórdia. Só, doutor Getúlio, não tem problema, chama de doutor Getúlio, em razão, tem recém saído do quartel e tal. Vamos lá. E aí, quando ele ia para lá, né? O doutor Getúlio, o nosso irmão, o grão-mestre Getúlio, ia para lá e eu levava ele com o meu carro, né? E como eu conhecia bem a estrada, andava meio rapidinho, meio ligeirinho, né? Então ele dizia que não tinha curva. Mas cada meia hora tem que parar para ele fumar um cigarrinho, né? Então, era o vício dele. E assim começou as fundações de lojas na região oeste catarinense. E de Chapecó até Concórdia, são 80 quilômetros. Ficamos 2 anos lá, 2 anos e meio, indo toda semana, né, para lá. O primeiro venerável foi o Márcio Rocha Cardoso, depois vieram outros irmãos e tal.
E a coisa andou, e tanto é que está lá hoje. Então o Getúlio sempre fala, né? Pô, eu ia para lá com o Valner e chegava meio tonto, né? Tem hora que tinha que parar porque andava muito rápido, eu achava. E tem muita curva, né? Muita curva mesmo. E essa foi a história dele lá, então ele sempre brinca muito comigo, né? E diz que, pô, lá não tinha curva. Então, esse foi o fato lá que chamou a atenção. Não tinha curva, não tinha folga. É. Que eu também fui uma vez pro Oeste, no que abriu da pandemia, eu fui a Oeste com o irmão Sérgio Valner. E como eu fui direto até São Miguel do Oeste, nós nos encontramos em São Miguel do Oeste, cada um com um carro. E aí eu aprendi o que era a agenda, que eu tanto escutava o irmão Getúlio Correia falar da agenda do irmão Sérgio Valner. Foi café da manhã com os veneráveis de São Miguel. Almoço e Piauzinho? Não, teve um lanchezinho às 10 em Maravilha. Isso. Almoço em Piauzinho. Café da tarde em Chapecó, sessão à noite em Quilombo. E assim, naquela semana, foi a semana toda nesse agito. Como é que o irmão suportou esses 2 anos e meio, vamos tirar a pandemia, que o irmão viajou pouco, rodando, que deve ter feito mais de 200 mil quilômetros nesse estado? É, perfeito, foram 3 carros, tem até um carro anfíbio, né? A história do meu carro que entrou água no motor também. Não, mas essa é a motivação que se tem, né? Então, depois de tantos anos da maçonaria, chega o cargo de grão-mestre levar. E o pessoal sempre quer ver o grão-mestre da loja, então a gente conseguia ajustar, não tem como toda semana, toda noite ir numa loja frequentar todas, porque são muitas lojas, a maioria é segunda-feira, a maioria outras são quinta-feiras, então a gente tem mais de semana, então era esse o objetivo, né? E o Avelino se lembra lá de Blumenau também, né? Tomávamos café da manhã no hotel, né? Sim. Já era uma reunião com o pessoal, já batia um papo, escutava, né? O pessoal comentar e já ia para outra loja meio-dia também, almoçava com o pessoal, tomava um café da tarde e à noite ia para a loja, né? Então ficava nessa hora. E a dedicação que eu tive à época aí, que o irmão está tendo agora também, né? Que eu tenho notado também, a gente tem acompanhado aí, então essa é importante porque isso engrandece a instituição e leva essa mensagem para os veneráveis de loja. E os aprendizes e companheiros que estão começando agora, ficam olhando, observando, vê essa dedicação do irmão, e aí favorece muito. Então é questão de ajustar, né? Então, como trabalhei muito tempo também em cerimonial, fazia uma agenda, né? Eu fazia agenda para os grão-mestres quando ia ao interior também, e então a gente cumpria. Então era bem interessante, o irmão deve ter, ele se lembra, né, lá de São Lourenço do Oeste, do carneiro que fizeram lá na chácara do irmão lá também, né? Então o pessoal se divertia, o pessoal ficava no início assustado, né? Bom, chegou aí o grão-mestre adjunto e tal, e depois a coisa integrava e começava a haver a conversa, havia essa interação, isso é muito bonito. Na época da primeira turma de oficiais, que fosse fazer lá a nossa posse lá em Blumenau, teve um irmão lá que passou mal com o almoço e achou que tinha pego Covid. Isso. Mas, Valner, na tua gestão também, em julho de 2021, você lançou aí a revista Prumo na forma digital. Continuou para quem queria na forma física, né, receber a revista mesmo, mas lançou aquela época a revista Prumo em forma digital, que aumentou a possibilidade de distribuição, de armazenamento, um fato bastante interessante da tua gestão também, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho. É que eu falei antes das modernidades, das sugestões que vinham, né? Então tinha muitos irmãos que não queriam receber de forma física a revista, né? Então começou a ver, não, vamos fazer de forma digital. Então foi feito de forma digital, feito um teste preliminar, né? O Bride se lembra muito bem a época, a gente lançou e deu resultado e continuou até hoje. Eu creio que deve ser feito mais alguns ajustes, né, para poder ajustar. Isso é muito importante. Um fato interessante que é bom sempre destacar, né? O GOSC, desde 2005, 2006, ele vem tendo uma sequência de grão-mestres, um dando continuidade ao serviço do outro. Um dando continuidade e melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Então, com o adjunto sempre observando o que o grão-mestre está fazendo, ele vai vendo, né, que pode arrumar ou não pode arrumar depois. Então, tem situações, e isso foi o caso da revista Prumo. Ela era de forma física, né, forma física, andava e tal. E a gente foi vendo que precisava mexer. Então foi arrumado, então foi ajustado para de forma virtual. E assim foram muitas outras ações dessa continuidade do planejamento estratégico, da área de ensino, da maçonaria, da revista, do jornal, enfim. Isso é interessante, dessa convivência que tem entre os ex-grão-mestres do GOSC para trocar essas ideias e aperfeiçoar cada vez mais com sugestões o que vem sendo feito. E o interessante é que sempre se aceita muito bem, porque o objetivo maior é o crescimento do GOSC. O interessante é o crescimento do homem também, né? Isso. O irmão Sérgio Valner
ingressou na PM como aluno oficial. E na época que ele ingressou, a PM utilizava telégrafo. Ou seja, nós somos da geração que nós somos imigrantes digitais. E como imigrantes digitais, o irmão Sérgio Wallner fez uma revolução no GOSC. Da primeira ficha de 2006, de apresentação de candidato, que foi o primeiro documento informatizado do GOSC, o irmão Sérgio Wallner chegou no ano de 2022, se não me engano, começo de 2023, terminando o processo de digitalização das nossas caixas de papelão. Isso. Abriram o sarcófago, para quem não conhece o GOSC, tem um sobrepiso aqui no GOSC. E é fechado, que parece aquelas tampas de inspeção de fossa. Tem que ir lá e engatar os ganchos para tirar o pedaço de pedra de cima. Eu apelidei de sarcófago. E o sarcófago tinha uma centena de caixas de papelão com papel antigo. E como é que foi essa experiência de tirar tudo lá de dentro, contratar uma equipe e hoje nós temos todos esses documentos digitalizados? Foi muito interessante essa parte de digitalizar aqui. Para tirar de lá mesmo, eu não fui, tu que tivesse lá, né? Então, nosso secretário de junta à época, participando ativamente, né? Então, ele entrava no porão lá para ver aqueles papéis que tinham lá, né? E realmente foi um trabalho que já tinha sido, estava começando, né? Veio da época do Rubens, estava começando a implementar e tal, e a gente intensificou mais esse processo. E realmente é muito positivo porque diminuiu o número de papel, né? O papel que isso vai acabando, está digitalizado, e a história do GOSC está hoje toda no sistema. Então a gente tem acesso a esse tipo de situação, né? E irmão, se lembra que entrava naquele lá, vinha aqueles papel meio úmido, meio mofo, até muito perigoso para a saúde também, né? Com o tempo que fica. Então, dessa forma foi isso, serviu de modelo para muitas lojas. Começaram também a digitalizar seus documentos. Porque às vezes pegavam e jogavam fora a história, né? A história está ali. Então, se o GOSC tem uma história bem contada, bem definida, é em razão da digitação desses documentos que ficaram hoje no sistema para poder estar na biblioteca, né? Está na biblioteca do GOSC. E em breve, nossa Secretaria de Cultura vai lançar o novo portal da biblioteca. E no portal terá uma parte destinada a cada loja. E cada loja vai colocar a sua documentação no portal. Então esses documentos serão públicos também. Então, um pouquinho na melhoria do que o irmão começou. Não, essa é a evolução, realmente. Vai se aperfeiçoando cada vez mais aquilo que vem sendo feito. Até por sinal, com relação a essa gravação de hoje também. Antigamente não existia isso. Hoje a gente grava e tal, vai ficar eternizado aí, né? Lá atrás, né? Na década de 2000, no século XXI, no início do século XXI, né? Então tem tudo isso aí. Então é importante, né? A gente entender que existe uma evolução, compreender e trabalhar em cima dela também. Sérgio, o irmão tem uma trajetória maçônica fantástica. O irmão foi várias vezes venerável mestre, foi superintendente, foi grão-mestre adjunto, foi grão-mestre, voltou a ser venerável depois de ser grão-mestre, e com esse conhecimento todo maçônico do irmão, trouxe um presente para nós aí no final da gestão, já em 2023. O irmão trouxe para o Grande Oriente de Santa Catarina o nosso rito escocês retificado, fundando inclusive a loja Perit Ut Vivat 199. Né? Então fala um pouquinho dessa ideia de trazer um rito novo, o 8º rito do Grande Oriente de Santa Catarina. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente disso. Isso tudo começou lá em 1983, mais precisamente no dia 8 de agosto, quando eu fui iniciado na loja Silêncio de Eleusis. Só tinha em Chapecó 2 lojas, era Silêncio de Eleusis e a Fraternidade Catarina, e a Centenário do Oeste, que era da grande loja. Eu fui aprendiz e acompanheiro lá. E na sequência eu fui transferido a Florianópolis, 83. E aqui eu comecei a trabalhar na LAV. E na LAV eu fui a mestre. Aí conheci o rito Adoramita, aí conheci o rito moderno, o rito brasileiro, e fui conhecendo os outros ritos, porque estava na capital, onde deu um embasamento muito forte para mim na maçonaria. Conheci todos os irmãos, os mais antigos hoje, tudo daquela época, que eram pouca gente também, eram poucas lojas, e fui conhecendo isso aí. E quando eu retornei para Chapecó, em 96, eu procurei lá fomentar o pessoal para fundar outras lojas em todos os ritos. E hoje Chapecó é a única cidade do estado, praticamente tem todos os ritos, com exceção do RER, que só tem 1 ano, né? O RER tem 1 ano. Então o RER, o rito escocês retificado, usa o chapéu tricórnio.
E numa cerimônia com o Tony em Porto Alegre, em Curitiba, que o Tony era o nosso Relações Exteriores à época, né? E a gente viu aquele chapeuzinho tricorne e tal, o que que é? Conversamos a respeito e eu falei assim, pô, Tony, nós precisamos implantar em Santa Catarina esse rito aqui, eu vou fazer um decreto para implantar o rito e vamos ter que fundar uma loja. Aí conversei, não, eu posso ajudar? Ah, tu ajuda? Ajudo. Ah, então vamos ver. Em Itajaí? Bom, então tá. Aí começou essa parceria, Valner e Tony ali, para poder ele articulou a coisa, arrumou os 7 mestres, aí a coisa veio. E o Brinde agora deu continuidade a poder formatar os rituais. A gente deu aquele passo inicial, e agora vieram os rituais, estão sendo formatados, e eu creio que ano que vem vai também ter em outras cidades do estado, inclusive o Chapecó é onde falta, o RER, né? Vai ter a loja do RER também lá para poder incrementar. Tudo são opções para que o irmão tenha a possibilidade de conhecer a maçonaria de uma forma geral. Que esses outros ritos, 8 ritos que eu gosto que pratica, são praticados no mundo inteiro. E no Brasil também são os ritos, só tem 8, são 9, né? Um de São João, que é muito, muito pequeno ainda no Brasil. Mas onde tu vai, sempre tem esses ritos. Então, aí o irmão ele aprende a conhecer outros ritos, aprende forma de fazer. O que eu vejo hoje, que essa geração que está hoje entrando na maçonaria, ela tem outro foco, né? Ela tem outra visibilidade da coisa que é a maçonaria. Então, às vezes ela se adapta mais ao rito de York, ou no ritual de emulação, outros já gostam mais do rito da Oramita, mais esotérico. Então, possibilitando isso para o irmão, ele com certeza ele vai ficar mais na maçonaria, porque ele está fazendo aquilo que ele gosta, no rito que ele se adapta bem. Então é interessante essa vivência de ritos, né? Porque leva a isso, entende? Então leva a isso. Embora dê uma certa confusão aí, né? De protocolo, de tratamento, a gente erra muito e tal, mas já está começando a nascer, né? Já tem gerações do próprio rito já desenvolvendo o rito. Então isso é muito interessante, né? De poder fazer crescer, né? E agora a cabeça é fortificar, chamar o pessoal do rito, né? Dar suporte e apoio para que eles possam desenvolver a parte de rituais e também na parte de ensino e instrução. E a coisa vai andando e com certeza vai crescendo. Então é muito gratificante, né, ver que a coisa está andando, né? Crescendo. Às vezes a gente se empolga e sagra a própria Bíblia Sagrada, né? Porra, essa é uma história bem divertida, né? Bem divertida. No rito de York, quando no final do rito de York no Brasil, ou em Santa Catarina, ele trabalhava em 3 lojas, 4 lojas aqui na capital. Então, e lá atrás, Rubens e Valner, né? Fomos aos Estados Unidos, conhecer o rito de York, num encontro que houve lá. E voltamos para continuar a implantar. E começou a crescer mais lojas do rito de York, porque é muito simples. Não é templo maçônico, é uma sala. Então, fazia reunião lá e tal, né, da sala, qualquer sala fazia reunião, e toda loja maçônica, ela tem um livro sagrado, tem um livro da lei, faz parte, né, isso é o esquadro compasso, livro da lei, a loja tem que ter, tá lá. Se tiver alguém que é de outra religião, leva o seu livro sagrado, né? E quando a gente ia sagrar uma loja, ia inaugurar uma loja, para inaugurar tinha que sagrar, é um termo que se usa, né? Para sagrar a loja, que era a Bíblia, o esquadro e o compasso. E nós usávamos lá, né, o vinho, o azeite, né, o milho, para poder, cada um com a sua mensagem que tem específica, né, no caso, e jogávamos azeite na Bíblia, né? E aí até que veio um americano, Florianópolis, aqui, participar de uma cerimônia também, e foi explicado para ele que assim, quem que é o louco, né, que joga. É o louco que vai sagrar a Bíblia Sagrada. Sagrar a Bíblia Sagrada, né? Já existe sagrada, né? Então ele gerou uma gozação muito grande, muita risada, mas é um rito que cresce muito hoje. É o maior rito praticado no mundo, o rito de York também, né, nos Estados Unidos. Então assim, muitas histórias que se tem, né? E se diverte, porque lá atrás aconteceu e hoje não. Hoje não acontece mais, mas acontecem outros fatos, talvez esteja errado também, né? Como a bomba de aço, né? No próprio de York, então, na maçonaria, quando o grão-mestre é uma autoridade. Quando ele chega numa loja, é uma autoridade. O grão-mestre, né, não tem para ele, é ele e acabou, né? E sempre se recebe da forma, toda formalidade, todo formalismo, né? Uma entrada ritualística, bonita, né? E você faz a válvula de aço de espada, né? Aí passa embaixo da espada. Como casamento de militar, né? Um oficial da polícia militar, qualquer oficial de Forças Armadas, quando casa, tem a abóbada, né? Que faz de a espada, bate a espadinha para passar embaixo com a esposa, recém-casado. E na maçonaria não é diferente, né? Então, só que no Rio de Janeiro não existe isso. Né? Então, às vezes queria fazer e não podia, né? Então agora não pode mais. O irmão falou que teve em Nova York com o irmão Rubens.
para ver o rito de York e aperfeiçoá-lo aqui no Brasil, dentro do GOSC. O irmão, no seu grão-mestrado, fez algumas viagens internacionais. E o que mais me impressionou é que hoje eu vou em reuniões e a primeira pergunta que me faz um croata: Brother Sérgio, where are? Cadê o irmão Sérgio? Chega em Portugal, cadê Sérgio? Chega no Chile, onde está Sérgio? Como é que foi essa experiência internacional do GOSC logo após pandemia? Que o irmão conseguiu cativar os grãos-mestres da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos, de se tornar essa referência aqui no Brasil e tornar o GOSC também uma referência. O GOSC tem toda uma trajetória, né? Que quando ele cindiu do GOB, ele ficou o patinho feio, né? Então era regular, porque veio no eixo regular, mas ninguém reconhecia, ninguém queria saber do GOSC. Esses caras, né? Quem são esses caras aí, né? E esse trabalho começou lá atrás com o irmão Getúlio Correia, junto à CMI, então foi todo um trabalho que foi sendo feito. E eu pude acompanhar o irmão Rubens também em algumas viagens e fui começado a conhecer. E quando tive a oportunidade de estar à frente do GOSC, que está nesse local, realmente levava para dizer quem era o GOSC, explicar quem é o GOSC e pegar os tratados com esse país. Então eu sempre digo hoje, o GOSC, ele está com mais de 120 tratados internacionais. O irmão já fez diversos também agora, vê da acessibilidade que tem. E sempre daquela humildade, né, de conversar. A gente é igual a todo mundo, não é maior nem melhor do que ninguém, né, de poder cativar as pessoas e explicar o que era e dar material do GOSC para eles entenderem o que era o Grande Oriente de Santa Catarina. Que hoje na maçonaria mundial existe só uma potência para cada estado. Cada território é uma potência. E no Brasil é diferente. No Brasil, cada território, cada estado, são 3 potências. Então, fazer o gringo entender isso, fazer o europeu entender o americano, é difícil, né? Até eles conceberem e entenderem bem. Então, esse trabalho foi feito em cima disso aí, de poder levar, explicar o que era o GOSC, participar ativamente, dando sugestões, pegando. E em Nova York, o rito de York, o Brasil, ou Santa Catarina, pegou esses rituais, com autorização deles devida, né, para poder implantar aqui. Então está nesse sentido. Então é muito bom porque sempre se mantém essa amizade, né? O irmão também foi agora, essa amizade tem sido feita de forma internacional, pode ver como rende realmente, como existe um contato. E hoje nós temos irmãos em todos os países do mundo. Né? Você tem irmãos do mundo inteiro que saem de Santa Catarina e vão lá fora. E aí, quando eles chegam lá fora, eles com a carteirinha do GOSC, com o documento que o grão-mestre dá, são aceitos, são bem recebidos, enfim, fazem parte da família. E aí todo mundo ganha com isso, porque ele vai se estar bem, vai se sentir seguro. Porque a gente vai para o exterior, sentir bem inseguro é difícil, é bom se sentir seguro. Isso tem acontecido muito. Então, existem muitos exemplos, né? Nós temos muitos exemplos de irmãos. Então, isso é importante, né, desse trabalho que é um trabalho de continuidade. Né? E eu tenho visto que o irmão e o Avelino tem feito isso com uma maestria muito boa também, no sentido de poder cada vez mais aumentar. E é por aí o caminho, é por aí. O irmão falou em carteirinha, mas na sua gestão o GOSC implementou o QR Code e o app do GOSC, que Isso. tem a nossa identidade, que tem toda a sua documentação. Como é que foi esse desenvolvimento de passar essa parte digital, nós entrarmos nessa hora dos aplicativos? Não tem volta, né? É um sistema que não tem volta. Vinha sendo implantado já pela empresa que prestava assessoria para o GOSC com relação à parte mais formal do sistema, né? Do app. Mas tu também tivesse participação ativa ali. Ele faz a pergunta, ele estava junto também, não? Estava junto? Não, o que é mais importante, ajudava e falava muitas vezes aquilo que ninguém queria falar. Está errado aqui, é por aqui, por lá. Isso que é importante. Na administração do GOSC, essas pessoas que falam aquilo, às vezes, que tu não quer ouvir. Porque como é grão-mestre, só falam coisa boa para ti, né? E ele disse, não, e foi muito bom, porque deu certo, o pessoal começou a ver, começou a incentivar, e a coisa foi, e hoje o QR Code, qualquer parte do mundo que tu for, põe ali o QR Code do GOSC, que aparece lá a tua foto, né? A tua foto e saber se está ativo ou não está ativo, né? E o app também matou a pau, como diz o gaúcho lá, né? Qualquer lugar tu tem ali todos os dados dos irmãos que tu precisa. Essa interação é muito importante, é muito interessante. E hoje, quando se mostra isso para um aprendiz recém-iniciado, independente da categoria dele, né, a profissão dele, eles ficam, mas é assim, funciona assim, funciona bem. Então eu creio que tem que ser aperfeiçoado cada vez mais para poder dar essa segurança, né? E também para a maçonaria universal. Porque para que os irmãos que fazem parte aqui, eles são sindicatos, passam por todo um processo de sindicância para saber quem é.
para não colocar maus elementos aqui dentro, ou pessoas que não têm essa idoneidade, né? Então, e os que estão ter garantias, né, que vão fazer um bom trabalho, vão ensinar e vão aprender muito também. A gente costuma fazer uma brincadeirinha, hoje aprendi com o Bride essa. O cara pergunta, pode me dar o teu contato, o grão-mestre? O grão-mestre diz, não, eu posso te passar, mas tu já tem ele, tá aí no teu aplicativo. Assim como quando um delegado ou alguém pergunta alguma informação que está no aplicativo, a gente faz questão de mandar a informação, mas manda um printzinho do aplicativo para ele saber que a informação já estava disponível, né? Esse é o grande problema que nós temos hoje. Os irmãos ainda não aprenderam a utilizar. Então, muita informação que tu pede está na tua mão, só não sabe como acessar. Então, hoje, na qualidade de venerável lá em Dionísio Cerqueira, tem incentivado muito o pessoal a aprender a lidar com o QR Code, aprender a lidar, a fazer parte, ler, entender, entrar no site e saber o que tem. Tem muita informação positiva, muita informação boa ali. Nós tivemos um desenvolvimento grande nessa época do app e do nosso próprio sistema administrativo, mas eu concordo, eu ajudei. Mas para o marinheiro é muito fácil trabalhar no navio quando o capitão sabe para onde é que quer ir. De toda a sua administração, eu faço apenas uma ressalva, irmão Sérgio Wallner, de que eu soube escolher o adjunto bem melhor que o teu. Essa piada aí, pô. Não, mas se aprende cada vez mais, isso faz parte, né? E assim, então, não deixando, querendo fugir também aqui das mais. Não é só o grão-mestre adjunto é muito importante, estar do lado Até porque, é bom esclarecer, né? É uma função voluntária. Não existe gratificação, não existe pagamento, não se ganha nada. Só se ganha incômodo, né? E por sinal, até se perde mais do que se ganha, né? não tem salário, não tem nada. Então isso aí envolve. Então nós temos aqui também no GOSC, né, Bride, muitos funcionários que dão o suporte, pessoas formadas que trabalham anos já aqui dentro, isso tudo ajuda, né? Ajuda a fazer. E a participação efetiva dos veneráveis é muito importante, né? Poder orientar o grão-mestre. E o sistema do GOSC hoje é um sistema modelo a nível nacional e internacional, que é o sistema de colegiado. Por quê? As decisões quem tomam são as lojas. Então a loja toma uma decisão. O senhor venerável vai levar a decisão da loja para o colegiado. Então não é a cabeça de um com o interesse pessoal dele, não. É a loja toma uma decisão e o venerável, a decisão da minha loja é essa. Entendeu? Então essa diferença, né, de loja é que faz a grande diferença e se consegue atingir o objetivo que a gente está se atingindo hoje, né? Wallner, nós falamos bastante da tua trajetória aqui. A gente sabe que tem muitas histórias, a gente não consegue contar todas aqui, mas tem alguma em especial que marcou aí os teus 41 anos de vida maçônica que tu queira trazer para a gente aí nesse podcast? Quando eu falo em 41 anos de maçônica, putz, tanto tempo já, faz tanto tempo assim, né? Então a gente fica preocupado, estou ficando velho, né? Quase 50 já. 50. Mas assim, eu só queria aqui destacar, né, com relação à minha... Até a trajetória maçônica, né, com relação... Porque eu sou de Chapecó, embora seja natural de Itajaí, estou em Chapecó há 55 anos, né, 50 anos já, lá em toda a minha carreira. Meus filhos nasceram lá, minha esposa é de lá, toda a família é de lá, né? E o que me ajudou muito foi quando, por ser militar também, quando eu vim a Florianópolis, no período que eu fiquei, que fiz muitas amizades, isso aí me deu muito conhecimento, né, e relacionamento com as pessoas para poder levar para a região oeste lá também esse crescimento da maçonaria, né? Então sempre contando com o apoio do GOSC. Mas eu marquei aqui até quando falaram, vai lá falar e tal, alguma coisa, mas é com relação ao agradecimento. Mas voltando um pouquinho, o GOSC se destaca hoje por um trabalho que é planejamento estratégico. Isso veio lá atrás, o irmão Avelino ajudou a construir também, lá, assessorando o pessoal, né, com relação a esse planejamento. E nós quebramos esse planejamento estratégico na pandemia. Na pandemia parou, não tinha o que fazer. Tinha que readequar, ajustar tudo que tinha sido planejado para poder conseguir manter a instituição de pé, trabalhando, o pessoal motivado. Então agora está no ponto já de voltar realmente a esse lado. E o plano de instrução, a instrução. Então, o planejamento estratégico, ele andou mais rápido que a instrução, por quê? Porque muitos irmãos de loja são empresários, pequenos empresários, grandes empresários, têm negócio, e viram naquilo ali, peraí,
Mas se eu gosto, tem planejamento estratégico, eu também tenho que ter na minha empresa. Como é que eu faço? E começaram a copiar, ou ver as ideias que o GOSC implantava e começaram a levar para suas empresas, para os seus negócios, e deu certo. Então, por isso que cresceu rapidamente, né, e mudou muito as lojas, né, as suas administrações. E a parte de ensino, então, essa continua crescendo cada vez mais, e o pessoal está entendendo que tem que ter a instrução, tem que ter o ensino para cada rito, o ensino para cada grau, para poderem trabalhar. Agora, com relação também à GOSC, né, essa trajetória, esse trabalho todo. Aqui eu marquei aqui o nome do Cleiton, por exemplo. O Cleiton, o Bruno, o Omar hoje aqui dentro, o próprio Rogério. São pessoas que estão aqui, trabalham e ajudam muito, porque dá aquele para-choque, né, para o grão-mestre de poder receber as coisas e fazer, além da Rafaela, da Cecília, da Dona Rose, né, que trabalha aqui. Então, esse pessoal tudo é importante destacar, que faz parte do time, né? É um time que joga redondinho, então está sempre... uma máquina está sempre sendo azeitada, trabalhando e dando resultado positivo. Então, é dessa forma aí. E com relação também a essa história, aí tem muita história, porque o estado é muito grande, né? Então, tu vai lá para o sul do estado, né? É uma realidade, vai para o norte do estado é outra, noroeste do estado, oeste, né? Para o central, cada região é a peculiaridade. E essas diferenças é que faz a diferença do GOSC. Né? Porque desde o IDH, né? IDH de cada região, dos costumes de cada região, embora seja um estado pequenininho, né? Mas é um estado que tem muitas regiões. E também é um estado, quando fala em maçonaria, muito respeitado a nível nacional pela sua organização. A organização que veio lá de trás foi mantida, está sendo mantida hoje. Cada vez, então, os demais estados da federação, da Comab principalmente, ficam tudo de olho em Santa Catarina. O que é que estão fazendo de novidade lá, para ver, para trabalhar, para agir. Isso é muito importante. Que o objetivo maior, final, é o nosso obreiro. Né? Então, ele tem que estar satisfeito. E satisfeito vai estar com o quê? Vai estar com essa instrução, de poder fazer as suas reivindicações, ou de poder perguntar, pedir. De uma forma muito liberal, né? Não é uma forma muito amarrada, não. De uma forma bem liberal, né? De poder se manifestar. Onde a liberdade de expressão aqui funciona mesmo, né? O pessoal pode falar. Que é uma bela característica na maçonaria, poder se expressar. E se pudesse se expressar numa palavra, o que é maçonaria? Para mim é fraternidade, né? Uma palavra é fraternidade. Por quê? Porque a gente é fraterno também e começa a conviver com muitas pessoas. E muitas vezes se acha que a pessoa está errada, mas enfim, no fim o errado é tu mesmo, né? Então por isso tem que ouvir. Então, essa convivência é muito importante, ela faz parte. Se aprender pessoas, tem gente de todo tipo, né? Tem gente de todo tipo, então, com essa convivência, a fraternidade, tu consegue realmente entender bem o que é maçonaria. E essa fraternidade o GOSC entende muito bem. Nós tivemos o problema das cheias com o Rio Grande do Sul e o nosso se uniram e mandaram quase R$500 mil para o Rio Grande do Sul. Agora fizemos uma campanha em prol a nossas crianças e adultos atendidos pela PAI, tivemos uma arrecadação também significativa. Então a fraternidade realmente é um ponto que marca, define maçonaria. Isso aí está de parabéns, porque soube mobilizar bem a turma e deu resultado positivo. Eu estive acompanhando a comitiva do grão-mestre em Porto Alegre, né, recebeu a homenagem que foi prestada ao GOSC, que é o nosso grão-mestre lá, e pude ver realmente a importância que é essa fraternidade. E o irmão viu como os nossos irmãos são fraternos. Com a motivação dos irmãos, a coisa acontece e vai acontecer. Assim foi lá atrás também com as enchentes, muitas vezes tem muitas coisas que ocorrem no Estado, né, que precisa do apoio dos irmãos, a coisa acontece e o pessoal vai firme mesmo, vai junto, né, acompanha bem o que é solicitado. Olha, mais uma pergunta assim, dessas diretas aí para o grão-mestre. Qual é o maior desafio que você, enquanto maçom, encontrou na sua trajetória maçônica? Podias relatar isso para nós? O desafio encontrado? O maior desafio encontrado durante a tua trajetória da maçonaria. Ele teve tanto desafio nessa vida que talvez ele não consegue lembrar de um específico, mas superou muitos. Eu lembro do dia que declararam a pandemia aqui em Santa Catarina, o irmão estava indo daqui para Lages para participar de uma sessão, e de Lages, no meio do caminho, foi avisado, acabou. Então, talvez seja um grande desafio do irmão Sérgio Wallner. Começou já na posse, né? Quando eu vi a posse de vocês, parecia uma coisa surreal, né? Eu assistindo a posse por uma live
Vocês lá foi na Ordem de Trabalho? Na Ordem de Trabalho. Na Ordem de Trabalho, transmitindo para todo o Estado uma posse onde não tinha convidados. Era uma coisa que a gente estava meio... Era o primeiro podcast nosso. Foi ali, tranquilo. Então os desafios foram muitos, sabe? Muitos mesmo, né? Assim, mas a incompreensão, muitas vezes, das pessoas, sem entenderem o problema, é o pior que nós que tem, a incompreensão, né? A pessoa não querer compreender ou não permitir que tu te exponha ou consiga defender aquilo que está se colocando. Então a incompreensão, eu creio que é o maior desafio de poder entender as pessoas e poder fazer um trabalho que a gente está fazendo, né? A gente passa, é um período que a gente sabe que inicia aqui e termina aqui e acabou. E passa para outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, então tem que fazer o melhor possível da tua parte. E agora a incompreensão muitas vezes é mais difícil, porque as pessoas não querem entender o óbvio, né? Então isso fica muito difícil de poder condenar. E como é que foi acompanhar os seus filhos na Ordem de Molay? Isso aí foi interessante. A história da Ordem de Molay, né? Eu tenho uma história que eu era deputado da loja Silêncio de Deus na Assembleia Legislativa Maçônica do GOSC. Uma pausinha para os companheiros, aprendizes e mestres novos. Antes da nossa Constituição, nós éramos um sistema de Estado com Assembleia Legislativa do GOSC, Tribunal de Justiça do GOSC e Tribunal Eleitoral do GOSC. Mudou, aí passamos a ter o colegiado. Então, quando o irmão disse que era deputado, ele era deputado da Assembleia Legislativa Maçônica. Desculpa interromper. Tomava decisões, e aí eu vinha de Chapecó, uma vez por mês a Florianópolis, sábado de manhã, e aí, como eu falei, então, quem representava muitas lojas eram pessoas de Florianópolis, não era o que as lojas pensavam, que a Assembleia muitas vezes tomava decisão, muitas vezes tinha muito interesse no meio. E aí sábado, meio-dia, terminava a sessão da Assembleia, eu ia para o quartel dormir para pegar o ônibus de noite para voltar para Chapecó. E numa dessas oportunidades, um irmão, não me recordo, me convidou, Valner, tu vai fazer o que hoje à tarde? Disse, estou indo para o quartel dormir, vou embora. Não quer ir na Ordem de Molay? Aí eu assim, isso 94, Ordem de Molay, o que é isso? Confesso, não sabia. Não, é os jovens, o movimento jovem e tal. Aí vim com ele, aqui nesse prédio do GOSC, lá em cima do último piso, né, tinha o capítulo Ilha, e vim ali assistir. Né? Vim ali quando vi aqueles guris todos de capa, toda aquela cerimônia que faziam, tudo aquilo, eu disse, o quê? Pito, nossa, lindo. Precisamos levar para Chapecó, isso aí. Aí meus filhos estavam na idade, o venerável da loja Centenário do Oeste também tinha filhos que era meu amigo, estava na idade, também da 25 de agosto, quer dizer, opa, as lideranças estão na idade. Aí começamos a trabalhar para fundar o capítulo lá. Só que, infelizmente, deu conflito, porque muitos irmãos daquela época não entendiam e achavam que meninos indo trabalhar num templo maçônico iam profanar o templo. Não podia entrar. E depois de muito trabalho, com o apoio de muitos irmãos, se fundou em Chapecó a Ordem de Molay. E aí comecei a trabalhar, fundamos aí depois, eu fui presidente do PCC hoje, presidente do Conselho, gostei muito tempo, aí fundamos São Miguel, fundamos Xanxerê, aí o Guilherme, o Vermelho, foi mestre conselheiro, então teve uma grande atuação naquela região, até porque era cabelo de fogo, né? E o Gustavo, mais novo, também foi presidente, foi mestre conselheiro estadual, então muito tempo, até aos 21 anos de idade. Porque eu sempre digo assim, né? Eu fui escoteiro, quando meus filhos estavam lá de escoteiro. Depois fui jogador de futebol de salão, quando meus guris jogavam futebol de salão. Né? Depois fui corredor de bicicleta, que eles corriam de bicicleta. Então eu sempre acompanho os filhos. Eu acompanho até os 18, 19 anos, depois eles... Né? Então, nesse período, sempre podia acompanhar. E aí que veio a Ordem de Molay. Eu creio que foi um movimento fantástico, que tem hoje a nível mundial, né? E o Brasil hoje é uma referência mundial, porque é o maior Ordem de Molay do mundo hoje está no Brasil. Né? Então, e esses jovens estão bem formados. E a maçonaria tem ali um celeiro, né, de jovens para poder dar continuidade ao trabalho. Então, mais ou menos, essa é a minha história de Ordem de Molay, onde conheci muitos irmãos também, muitos jovens, né? E hoje se encontra, nós temos muitos irmãos hoje, que antes era tio, né? Agora é irmão, que chamam tudo de tio, né? Então, é muito bonito. Temos de dar esse apoio, é interessante. Está na hora de ir para as filhas de Jó, tem a Ana Clara agora para você. É a Ana Flor? Ana Flor. Aí as filhas de Jó. Aí chegou lá aqui na Ordem de Molay, existe o Clube de Mães. Né? O Clube de Mães. Aí o Clube de Mães de Chapecó, se vão ler. Pô, nós estamos aqui ajudando os guris, tem as meninas também, tem bastante menina aí fora. E como é que faz? Se eu não sei, eu não tenho filha, só tenho filho. Não, tem que ajudar. E realmente ajudei, levamos para lá filhas de Jó também. E a época deu sorte, que deve ter, no quartel aqui, eu trabalhava na PM5, e tinha a Capitã Tércia, a Coronel Tércia, era uma oficial, né? Uma senhora que falava muito bem inglês na época lá, e conseguiu fazer contato com uma americana e veio para cá a grande
a grande mestre da filha de Jó, a maior que tinha no mundo, veio para Santa Catarina, né? E ela tinha muitos filhos militares. E quando ela chegou aqui, tá, ela viu que era militar, ela, posso levar aquela estrelinha bucaneira, estrelinha de presente? Aí por que, né, que ela queria aquilo ali? Não, que os filhos dela eram militar também. Ah, se não, depois eu te dou. Fui no almoxarifado da polícia lá, peguei o modelozinho de cada um e dei uma caixa para ela, né, de estrelinha. Ah, mulher, ó, seu ficou parceira de Santa Catarina e de Chapecó também. E aí a coisa não parou. Quer dizer, alguém tem que dar o pontapé inicial, dar o empurrão, vamos lá, depois o pessoal se vira mesmo. Então, bem bonito aí. É por isso que nos jantares eu tinha que cuidar perto de quem que o irmão Sérgio Wallner sentava. Sentasse ele, Falqueto e mais 3, fundava uma loja. Se tivesse os guris, saiu capítulos do Molei. É interessante, o pessoal hoje tem essa, quer crescer, quer fazer, então se pegou uma experiência, pegou um tino para isso aí, né? Então quando falam em fundar uma loja, já tem alguns pontinhos que já observa e já sabe, vai dar certo, não vai dar certo, né? Por isso que a gente está trabalhando forte nisso aí também, né? Poder ajudar ele a crescer ainda mais. Bom, eu acho que para a gente poder finalizar essa nosso encontro do Gospcast, porque se nós fôssemos puxar todas as histórias do irmão Sérgio Wallner, nós certamente não seria um Gospcast, seria uma novela do Gospel, né, de tudo que o irmão já fez pela potência. Então o resto a gente agradecer o empenho de ter vindo de Chapecó aqui para a gente bater esse papo, agradecer todo o trabalho que o irmão fez e lembrar que o irmão tem um compromisso conosco dia 12 de abril na Arena Opus, a nossa comemoração de 75 anos do GOSC, uma homenagem àqueles que nos trouxeram até aqui. E certamente o irmão Wallner é um desses que nos trouxe até aqui. Muito obrigado pela vinda e pelo empenho, irmão Sérgio. A nossa loja lá de Dionísio Cerqueira vai estar com 10 irmãos ali, já estamos 10, da loja mais ao extremo. Deu problema, viu, essa história da loja mais longe de Florianópolis. Itapiranga está dizendo que é Itapiranga, você não entendeu isso, então um conflito lá. Mas eu não poderia, meu grão-mestre, antes de encerrar também, fazer uns agradecimentos aqui, já que registrado, primeiro agradecer a minha mãe, Dona Ninha, né? A gente assumiu em julho, ela morreu em março, né? Antes da Covid, não foi de Covid, mas talvez não se sabe, né? Ela estava com uma idade muito avançada, muito plano de saúde, então Dona Ninha faleceu no mês de março aí, então ela era uma grande parceira, ela morava aqui em Florianópolis, estava sempre na casa dela aí também, né? E a família, né? A família da gente aí está sempre dada, e a Maria Elisa é uma verdadeira santa, né? Porque ficou quase sem marido, seis anos em casa, né? Depois que eu saí, voltei, ela falou assim, acho que nós vamos ter que namorar de novo, né? Porque tá tanto tempo fora aí, né? Então esse apoio da esposa é fundamental, né? De qualquer maçom, esse apoio da cunhada da esposa é fundamental para poder entender, porque é uma vida corrida. Eu vejo hoje a dos irmãos também, essa correria toda, né? A gente tem vontade de trabalhar, é serviço voluntariado, né? Se não tiver o suporte de casa, a coisa não anda. Então é muito importante, né? E dos meus filhos também, o Guilherme e o Gustavo, né? Que sempre estão dando palpite, piruando aqui. O Guilherme é maçom já há 21 anos. Ele fez aniversário semana passada, 20 anos de maçonaria. 21 anos já passou rápido, porque ele foi iniciado com 21 anos de idade, né? Então, lá atrás, então, é muito tempo. E a minha cunhada, a minha nora, marquei aqui, a Ana Luísa também, né? Que ajudou bastante também. Até porque se privaram muito da minha companhia muitas vezes aqui, né? Porque tinha outros compromissos. Semana passada, por exemplo, eu comentava com os irmãos, o Guilherme veio aqui a Florianópolis com a Maria Elisa para visitar a filha dele. Eu não pude vir junto, tinha compromisso lá no interior. A gente às vezes abandona, né? Olha, vamos dividir aqui para poder atender. Então, o que é peça fundamental, né? Eu também tenho um irmão aqui em Florianópolis, o Silvia. A Silvia tem o meu cunhado Ivan, a Ângela, minha cunhada, né? E também me telefonava, vem aqui, deixava de visitá-los em razão do compromisso que tinha. Então, eu creio que é interessante deixar aqui registrado esse agradecimento, né? À família que ela faz parte. A família hoje ela faz parte, e se tu tiver esse apoio da família, essa coisa anda mais fácil, tu te sente melhor também, fica tudo melhor. Aos irmãos da maçonaria também é importante agradecer, cada um na sua peculiaridade, cada um no seu tipo, mas todos juntos, né? A gente fazer essa amizade, essa conversa, agradecer, porque é importante ter essa pessoa unida. A gente tá, onde tu vai, conhece um, conhece outro, e bate papo com um, com o outro, sempre é muito bom rever, né, essa turma toda. E aqui e a família do GOSC, né? Aqui o GOSC é a sede aqui do GOSC, esse pessoal que trabalha aqui também, né? Então, é muito importante que dão todo o suporte. Então, fica mais agradecimento, né? E feliz por ter cumprido essa etapa.
E nesse começo dessa etapa eu devo muito também a ti, né? Ao nosso grão-mestre adjunto, porque estávamos juntos. A gente, quando se abraça ali, né, vai junto até o fim. E fomos juntos e muita peleia. Tu sabe disso, a gente fez ali para poder fazer. Então, tudo isso é muito importante, porque sozinho tu não vai a lugar nenhum, entendeu? Então tem que estar junto. Tá junto com a turma e sempre perde um aqui, perde outro ali, mas ganha muita gente, né? Então nós temos muitos irmãos, né, que nos ajudaram também, já foram para o Oriente Eterno, né? Outros continuam ajudando e é importante ter sempre junto. Então, essa é a forma de fazer maçonaria, né? E, lógico, também conviver com a turma, né? Poder trabalhar. Isso aí. Valeu, obrigado. Seria isso? Valeu, Wander. Eu